Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do JF Entrevista. Hoje nós vamos falar de uma instituição que é motivo de orgulho para Juiz de Fora e para toda a região, o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, que completa 90 anos em 2025. Ao longo de sua história, iniciada em 1935, o ILCT formou milhares de alunos e se consolidou como referência no ensino, na pesquisa e na inovação do setor lácteo. Para conversar conosco, recebemos a professora Carolina Carvalho Ramos Viana, ex-aluna do curso técnico do Instituto, mestre em Ciência e Tecnologia em Leite e Derivados, doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos e hoje professora e pesquisadora do Cândido Tostes. Conosco nessa entrevista, a jornalista e editora da Tribuna de Minas, Fabíola Costa. Muito obrigada, professora Carolina, muito obrigada, Fabíola, por estarmos aqui para debater um assunto tão interessante e tão importante. Os 90 anos desse instituto, né, que começou lá com o professor, o nome dele, né, é uma homenagem ao Cândido Teixeira Tostes, né, que era um cafeicultor, dono de duas fazendas de Juiz de Fora, a Fazenda São Mateus e a Fazenda Santana. Começou de uma forma muito importante também, através do governador Benedito Valadares, lá em 1935, e estamos aí até hoje, né, Carolina, nesses 90 anos. Conta um pouco da importância dessa trajetória desse instituto que é tão querido para nós, que fica lá no bairro Santa Terezinha e com certeza, né, formou milhares de juiz-foranos e tanta gente da região aí também. Muito obrigada, eu agradeço o convite. É uma grande satisfação vir aqui falar da história da Cândido Tostes, né? Que, como você disse, começou lá em 1935 com uma visita do então presidente Getúlio Vargas e também do então governador, que vieram à Fazenda São Mateus e Santana e com essa demanda de ter uma escola agrícola, né? Ter uma escola voltada para o ensino de formação de profissionais para a cadeia de leite e derivados. Eles então, né, fizeram aí o decreto para a criação do Instituto Cândido Tostes, que, né, teve a sua sede na penitenciária que estava sendo construída ali no bairro Santa Terezinha, né? Então a sede hoje da escola, ela começou, né, com a idealização de uma penitenciária que nunca chegou a ser ativada e então virou a nossa escola, né? O Instituto de Laticínios Cândido Tostes, ele, né, como você disse, ele já formou mais de 2.000 alunos, né, 2.000 técnicos dentro desses 90 anos e com certeza, assim, teve grande impacto na história tanto de Juiz de Fora como na história do Estado e, né, no país também, em função desses técnicos que vão, né, trabalhar em diversos locais, tanto no Brasil como também no exterior. Então, sem dúvida, a Cândido Tostes, ela tem aí um legado, né, de formação profissional, né, de formar jovens, de formar profissionais, e também, hoje em dia, de atender a profissionais e a produtores, né, da nossa região e do país como um todo, com treinamentos, né, com pesquisa, com resultados de pesquisa. Então, sem dúvida, a Cândido Tostes, ela teve aí um grande impacto na história de Juiz de Fora e do Estado, né? Carolina, entre tantos alunos, você é uma ex-aluna do curso técnico, se formou em 2007. Quais são as lembranças que você tem dessa formação e qual foi a importância dessa formação para a sua vida? A importância é enorme, né? Eu fui aluna da última turma de ensino do curso técnico, que era concomitante com o ensino médio, né? Eu me formei em 2007. E naquela época a gente entrava na Cândido Tostes com 15 anos para fazer o primeiro ano do ensino médio e já começar o primeiro ano do ensino técnico. Então eu me formei ali fazendo 18 anos e isso, né, abriu as portas da minha carreira profissional. Confesso que quando eu entrei não conhecia muito bem a área, né? Os meus pais queriam que eu fizesse um curso técnico para melhorar a minha formação e com isso, né, o curso, ele é muito prático, né? A gente estava acostumada, né, até o ensino fundamental, até chegar ao ensino médio, com a aula, professor, quadro, giz, livro, e chegou ali, a gente tinha laboratórios, a gente tinha uma fábrica. Então, essa parte prática do curso me encantou muito, né? Apesar de gostar muito também, né, do fazer produtos, fazer queijo, né, e outros produtos lácteos, eu me encantei muito com a área de laboratório, né?
E foi isso que trilhou a minha caminhada. Então, a partir do Cândido Toches, eu fiz farmácia, né? Então eu me especializei na área de alimentos como farmacêutica. Então, sem dúvida, assim, as melhores memórias que eu tenho é dessa parte prática, né? Do laboratório, de fazer análises, né, elaborar produtos, essa vivência de fábrica, essa vivência prática que até então eu nunca tinha conhecido. Isso, assim, é o que mais me impactou e que realmente me fez trilhar esse caminho. Então, fiz a faculdade de farmácia voltada para a área de alimentos, fiz o mestrado em leite derivados, doutorado, né? E isso me possibilitou trabalhar hoje como professora e pesquisadora. Então, sem dúvida, a parte prática do curso foi o que, assim, mais me impactou. E as mulheres hoje dominam lá também? Então, são meio a meio, porque era um curso que era muito voltado para alunos, né? Para os homens, né? Como é que é isso lá hoje, Carolina? E da sua época também, desde a sua época, né? A minha turma já era uma turma que era bem mista. Tinha muitas mulheres. A minha turma tinha muitos homens, principalmente de fora de Juiz de Fora. Então, muitos das cidades do sul de Minas, né, que já tem uma tradição queijeira muito forte. Então, às vezes, a maioria já tinha ensino médio e vinha realmente para ter essa formação. E no caso das meninas da minha turma, a maioria era como eu, estava começando no ensino médio e às vezes alguém da família conhecia a história da Cândido Toches, né, conhecia um aluno formado. Então as meninas, a maioria eram mais jovens, né, estavam buscando a sua primeira formação também. E hoje a gente vê lá no cenário da Cândido Toches, assim, uma grande atuação feminina. Nós temos um grande número de bolsistas e vou arriscar dizer aí que 90% são mulheres. Então a gente vê que realmente as mulheres estão ganhando esse cenário em diversos cargos. Então não é mais um curso para homens, né? Nunca foi, mas não é. É um curso que realmente tem aí um grande destaque feminino em diversas áreas. Pergunto porque tinha o internato era masculino também, sim, né? As mulheres se estudassem não podiam ficar no internato, sim. Né? Eu acho que é exatamente por isso que tinha essa vinda dos homens de fora e as meninas sempre da região de Juiz de Fora, né? Ou de famílias que às vezes conseguiam manter, né, estudando aqui em Juiz de Fora, mas a maioria dos homens era de fora até por causa do internato. Como a gente não tem internato hoje mais, isso acaba, né, se misturando. Carolina, e como é que você vê esse despontar das mulheres e também dos homens no cenário nacional e até internacional profissionalmente, né? Eu acho que esse despontar ele aconteceu naturalmente com a evolução da cadeia, né? O Brasil, ele é um grande produtor de leite. O estado de Minas Gerais, né, ele é o responsável por quase 1/3 da produção nacional. Então, hoje em dia, né, tanto nós, professores, pesquisadores, que estamos vinculados à empresa de pesquisa, né, que é a Ipamig, a gente acaba recebendo todas essas demandas e passando essas demandas também na forma de ensino, né, ensino no curso mesmo, e também em cursos avulsos, em treinamentos. Então, essa evolução e essa inserção, ela acabou acontecendo naturalmente com a evolução da cadeia, né? Então, tem alguns cargos, né? A gente tem aí, normalmente, que a parte de laboratório, as meninas acabam se encaixando melhor, mas hoje em dia isso já está bem misturado, sabe? A gente já tem mulheres atuando aí em diversas, tem muitas queijeiras, sabe? Muitas doceiras, muitas mulheres também com queijarias próprias. Então a gente vê que isso está realmente mudando esse cenário. A gente tem um cenário, né, bem amplo. E a Cândido Toches, tradicionalmente, a gente fala Cândido Toches, o Instituto a gente chama de área. Cândido Toches formava técnicos de ensino médio, né? Explica pra gente como é que está hoje. Hoje tem um curso superior, quanto tempo que quem que pode procurar esse curso? E também tem um mestrado profissional lá, né? Ou seja, pesquisa completa, né? Formação e pesquisa completa. Conta pra gente o que é a Cândido Toches hoje, né? E quem é que pode buscar, né, esse instituto? Isso, até alguns anos atrás a gente era um curso técnico, né? Então, a partir aí de 2022, nós viramos um curso superior. Qualquer pessoa que tenha feito o Enem pode fazer o curso, né? Agora, em breve, em outubro, devem abrir as inscrições. Então, tudo, né, todas as regras, todas as normas, elas ficam lá constando no site, também nas nossas redes sociais. Então, qualquer pessoa que tenha ensino médio pode participar. Hoje, a Cândido Toches, então, ela tem um curso superior de formação em tecnologia de laticínios, né, um curso que dura em torno de 2 anos, 2 anos e meio. O técnico continua?
O técnico não, Não, o técnico só o foi superior. extinto, nós temos só o curso superior, né? E nós temos também alguns cursos, né, que nós vamos às vezes aos produtores, algumas demandas que aparecem, então de treinamentos, né, de cursos específicos, de demandas que chegam, nós também atendemos. E o mestrado, alguns professores da Cândido Tostes fazem parte do corpo de mestrado, que é o mestrado da UFJF, mestrado profissional em leite e derivados, também com apoio aí profissionais da Embrapa. Então essas três instituições juntas, né, elas compõem o mestrado profissional. E então nós temos várias pesquisas do mestrado que acontecem dentro da Cândido Tostes. Então a gente acaba, por ter um curso superior, hoje os nossos alunos eles estão aptos, né, a continuar sua formação ingressando no mestrado, que era uma demanda que existia. Então a virada, né, de curso técnico para superior ela foi simples, porque a gente já tinha uma carga horária bem completa, né? Poucas adaptações foram feitas, mas que atendeu essa demanda de profissionais que às vezes queriam, né, sair dali e já fazer o mestrado, continuar uma carreira acadêmica. Então, sendo um curso técnico, ele ainda precisava fazer um curso superior. Então, agora ele já consegue ingressar diretamente. Né? E Então, são 3 anos o curso de duração? Em torno de 3 anos. 3 anos de curso. Carolina, ainda enquanto curso técnico, os profissionais formados pela Cândido Tostes ganharam destaque, né, no país e no mundo, inclusive. Eu gostaria que você citasse para a gente alguns casos, né, de profissionais que foram para fora do país, levando o conhecimento, né, e a tecnologia aprendidos aqui e fizeram diferença no exterior. Hoje a gente tem, na verdade, na Cândido Tostes, a gente tem a tradição de convidar muitos ex-alunos para virem falar aos nossos alunos, né? E isso faz com que os nossos alunos, né, sempre fez, com que os nossos alunos começassem a ingressar em grandes empresas. Essas grandes empresas normalmente, né, que tem alguma filial no Brasil, mas que a sede normalmente é no exterior, elas levam os seus profissionais para formação, né, para cursos fora do Brasil e eles voltam então trazendo todo esse conhecimento. Então nós temos inúmeros casos de profissionais que estão hoje em grandes empresas, né, e que têm esse contato com o exterior, que têm essa formação no exterior, sendo, né, levados pela própria empresa que trabalham, ou então também que, vamos dizer assim, se aventuraram, né, a ir para o exterior em busca de um caminho profissional, ou até mesmo de formação. Então muitos vão para fazer doutorado, mestrado, pós-doutorado. Muitos ficam, né? Então nós temos casos aí no Japão, por exemplo, que teve, né, a gente já teve aluno que foi para o Japão e começou a fazer queijo de Minas Frescal, né? Tipo Minas Frescal no Japão. Nós temos alunos na Europa, né? No Canadá, atualmente a gente tem aluno lá também. Então já tivemos alunos na África. A gente tem, assim, espalhados ao redor do mundo. E você contou pra gente que esse do Japão foi pro Japão fazer Minas Frescal. Como é que é isso? Foi fazer queijo tipo Minas Frescal. E o que a gente sabe, né, claro que foi um grande desafio, né, porque não é um queijo tradicional lá na cultura deles, mas que teve um grande campo, principalmente porque também hoje, né, a gente tem imigrantes de diversos lugares, em todos os países, vamos dizer assim. Então, ele teve um mercado bem interessante, né? E parece que deu certo, né, essa produção lá. A gente também acaba tendo, às vezes, algumas missões, né? Então, eu lembrei que agora, ano passado, alguns profissionais da EPAMIG, né, e da Cândido Tostes, eles foram ao Nepal, né, numa missão de entender, ver as necessidades, né, conhecer a cadeia deles e fazer um acordo de cooperação para ajudá-los também a desenvolver a indústria de laticínios, né, a cadeia de lácteos no Nepal. Então, de vez em quando aparecem, né, eu mesma tive a oportunidade de ir ao Peru no ano passado, participar de um concurso de queijos e também conhecer um pouco, né, da tradição e dos tipos de queijos de lá. Então, a gente acaba tendo, né, essas oportunidades, tanto de demandas que vêm, né, a EPAMIG e a Cândido Tostes como uma forma de cooperação, né, muitas vezes chega na Secretaria de Agricultura e passa pela EPAMIG e chega até nós, para que nós possamos ir até lá para ajudar, né, para entender as necessidades e conseguir, de alguma forma, melhorar a qualidade dos produtos. E também como cursos, né, como formação, a gente acaba tendo aí oportunidades, né, de ir, né, ao exterior para atuar e também para ter mais conhecimento.
Nós estamos conversando com a professora Carolina Viana sobre o Instituto Cândido Tostes, que está fazendo 90 anos em 2025. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta para saber coisas interessantes também. Qual que é o queijo mais queridinho lá do Cândido Tostes, né? E também como é que vai ser essa programação, o que eles estão preparando para esses 90 anos. É um minutinho só, a gente já volta. Fim de semana tem mais Tupi para você. É o Galo Carijó em campo no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio contra o Coimbra. A partir de 3 da tarde, a nossa equipe de comentaristas e repórteres traz todas as emoções do campo para você, aqui na tela da JF-TV, canal 35.1. Tá na hora de apoiar o time e vibrar junto. A transmissão acontece também no YouTube, o @Câmara Municipal JF. É a Câmara e os vereadores com o esporte da cidade. Câmara Municipal de Juiz de Fora. Em campo com o Tupi. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando dos 90 anos do Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Conosco aqui a professora Carolina Viana e também a jornalista Fabiola Costa. Fabiola, você que começa esse bloco. Carolina, conta pra gente, na Fábrica Escola, o que vocês produzem lá? Então, durante o curso, né, e dentro da Fábrica Escola, a gente tem a produção de derivados lácteos, né? Então, nós temos aí vários tipos de queijos, desde os mais simples, né, até os mais elaborados. Então, queijo Minas Frescal, Minas Padrão, gorgonzola, morbier, né, parmesão. Então, dos mais diversos tipos de queijos, mas também nós temos outros derivados, iogurte, manteiga, gelados comestíveis. Então, a Fábrica Escola, né, junto com o ensino, ela tem aí uma produção dos mais variados derivados, né, que a gente coloca isso na formação dos alunos. E qual é o produto assim, lácteo preferido dos alunos, que eles gostam mais? Ai, é muito arriscado falar isso, mas eu acho que eles gostam muito dos queijos mais maturados, né, e da parte dos gelados comestíveis. A aula é sempre, assim, é uma aula deliciosa e muito divertida, né, eles gostam bastante. Mas isso é consumido só lá internamente, só né? internamente. Eles produzem, né? Fica isso como uma parte do ensino, então a produção é deles. E também não só durante a aula, mas ter que ir lá virar o queijo, embalar o queijo, né? Toda essa atividade pós-fabricação também é função deles, né? Então fica tudo muito completo, né? Eles ficam responsáveis pelaquela produção. Uhum. Você falou muito da parte prática, né? Desde a parte técnica que você vivenciou isso, mas como é que está a pesquisa hoje no Instituto, né? E quais seriam, né, as principais? Qual que é o caminho da pesquisa que vocês, né, tomam aqui? Eu vi que tem muitos professores doutores, né, lá hoje na Cândido Tostes. O que vocês estão pesquisando lá? Olha, nós temos várias frentes assim de pesquisa, né? Mas eu acho que a mais forte e a mais consolidada hoje é na parte de queijos artesanais, de produtos artesanais. Uhum. Hoje a gente tem um grande projeto em execução, que é um projeto de monitoramento da qualidade, onde os pesquisadores eles estão avaliando leite, água e os queijos, né, e outros insumos aí também da fabricação de 4 regiões aqui de Minas Gerais, então Campos das Vertentes, Mantiqueira, Ibitipoca e Alagoa, né? Então eles fazem visitas, fazem coletas e aí a partir dos resultados dão treinamentos. Agora a gente já está na fase da segunda coleta para ver como foi. Então sempre com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos.
Eu, né, sou coordenadora de um projeto que a gente está fazendo o isolamento e identificação de um grupo de bactérias que são naturais de alguma região, de algumas regiões, para tentar fazer um fermento para ajudar a padronizar a fabricação desses queijos, né, porque às vezes tem uma variação pela estação do ano, então para ajudar a padronizar isso no decorrer do ano. Então são as principais pesquisas hoje, elas estão na área de queijos artesanais. Mas a gente tem outras também, né? Então está crescendo aí as pesquisas com leite de outras espécies, né? Porque a gente tem aí a tradição de leite de vaca, mas leite de cabra, leite de ovelha também está crescendo muito. A gente tem pesquisas também na área ambiental, né? Que também vem crescendo bastante. Nós temos pesquisas hoje, né? Tá acontecendo até na Cândido Tostes essa semana, uma grande parte de um projeto com leite humano. Então veio uma demanda da Fiocruz, uma parceria com a Cândido Tostes, para ajudar também a melhorar a qualidade do leite humano nos bancos de leite, né? E também outras pesquisas que a gente tem com o objetivo de novas metodologias de análise, né? Novos produtos, fortificação de alguns alimentos, então acabar incorporando nutrientes para que os alimentos tenham também uma função de melhoria de saúde. Então nós temos várias linhas de pesquisa. E essas demandas por pesquisa, elas normalmente vêm da sociedade, né? Então, como a gente tem uma atuação e tem uma parceria também muito boa com a Secretaria de Agricultura, a Emater, né? Então, essas demandas, elas vão surgindo e aí nós, pesquisadores, vamos então elaborando os projetos e tentando atender e fazer pesquisa que seja mais aplicada e mais revestida aí para as demandas da sociedade. Só para que o nosso público entenda, né? O que identifica que um queijo é artesanal? Por que ele é chamado de artesanal? Existem vários tipos já denominados, né? E por que é o artesanal? Tem vários tipos, né? Então tem normas, né? Tem legislações hoje que já colocam ali quais são os padrões de identidade. Então, um queijo canastra, um queijo, né, da região de Bitipoca. Então a gente tem algumas regiões que têm essa denominação, né? Então, o modo de fazer, a forma de fazer, né, aquela tradição cultural, né, realmente do modo de fazer do queijo e também, né, dependendo da região onde ele está, né, eles são registrados. Então, há uma avaliação do IMA, da Emater, para que aquele queijo, né, e aquela queijaria tenha assim, esse registro de artesanal, né? Então, o queijo artesanal, ele tem algumas normas e principalmente é um modo de fazer mais tradicional. Ele não é tão mecanizado, ele não é tão industrial, né? Uhum. Então ele normalmente é uma escala pequena, né? E tem formas de fazer que são mais manuais. Então, hoje o queijo artesanal... Que é muito valorizado, inclusive, muito valorizado, né? A gente esteve aqui conversando sobre o JF Sabor, que vai valorizar o queijo artesanal é é o item principal que eles vão trabalhar. Então... E Minas Gerais tem uma grande tradição queijeira, né? Isso é histórico. Então, nós temos regiões, né, que têm queijos muito característicos. Então, quando a gente fala do queijo canastra, quando a gente fala do queijo da mantiqueira, né, a gente tem ali um padrão, né, que aquele queijo segue, e por isso que a gente tem essas denominações, né? Uhum. Porque tanto pelo modo de fazer, como também pelas características do queijo, que são tradicionais de cada região. Carolina, por falar em gostosuras, você adiantou pra gente aqui um pouquinho antes que pode surgir um concurso aí de doce de leite, né? Sim, conta pra gente. Nós estamos organizando, né, e programando um concurso de doce de leite artesanal, né, dentro das comemorações dos 90 anos do ILCT, que deve acontecer em dezembro. Então ainda está aí em programação, né, a gente ainda está estudando uma forma de fazer, mas a gente já tem um concurso muito consolidado que acontece dentro do Minas Láctea, né, que é um concurso de produtos industriais. Hoje a gente tem aí muitos concursos de queijos artesanais acontecendo por toda Minas Gerais e por todo o Brasil, e a gente então apareceu assim essa ideia de fazer um concurso de doce de leite artesanal, né? Então ainda está no campo da ideia, mas nós já estamos trabalhando para tornar possível. Essa programação vocês ainda não têm fechado, mas vai acontecer em dezembro, Carolina? Sim, a ideia é que a gente tenha em dezembro uma comemoração dos 90 anos do ILCT, e dentro dessa comemoração, né, a ideia é que a gente tenha então, né, acontecendo esse concurso, né, a gente também estamos movendo aí para que a gente tenha a formatura da primeira turma, né, do curso superior,
Então, nós estamos programando, né, e fechando aí atividades que sejam realmente bem comemorativas, né, e que mostrem aí toda essa atuação da Cândido Toches durante esses 90 anos. Então, esse é o nosso objetivo nessa comemoração. Falamos do artesanal, mas eu queria que você falasse também da modernização e da tecnologia nessa cadeia do leite. E o que Juiz de Fora, e especificamente Cândido Toches, significa dentro do que tem de mais novo, né, de mais implantação aí da tecnologia nessa produção, nessa cadeia que é tão importante para o Brasil, né? Queria que você comentasse um pouco isso, se a gente está em alta, nessas cadeias leiteiras está em alta, né, o leite e tudo que vem, né, todos os produtos que vêm, como é que está isso no Brasil, né, nesse mercado brasileiro e estrangeiro também? Sem dúvida a cadeia de leite no Brasil, ela está muito em alta, né? A agroindústria, né, e essa parte agropecuária no Brasil, ela é muito forte, né? Ela movimenta muita economia. Em relação à modernização, né, o que a gente vê acontecendo como a gente, lá na Cândido Toches, a gente tem essa tradição de trazer profissionais atuantes e principalmente ex-alunos, né, para compartilhar conhecimento dentro da Cândido Toches, o que acontece também dentro dos eventos, né, essa modernização que vem principalmente de fora do Brasil, ela acaba chegando a Cândido Toches, tanto aos profissionais, né, e pesquisadores da Cândido Toches, mas também aos alunos. Então, essa modernização que está acontecendo e que vai acontecer inevitavelmente, ela tem chegado para nós desses profissionais que têm formação, né, pelas suas empresas fora do Brasil, e aí a gente sempre convida, né, para vir falar, para nos atualizar também sobre o que está acontecendo. E a Cândido Toches hoje, pelos treinamentos que ela faz, né, em diversos locais, acaba levando isso também. Então, hoje em dia, a gente tem um ex-aluno que é profissional que vem, que dá cursos, dá palestras, né, participa de aulas, e aí a gente, como professor pesquisador, também na hora do treinamento, nos cursos que a gente oferece, a gente acaba levando essa informação. Então, isso, né, vai acontecendo aos poucos, né, vai acontecendo gradativamente e tem funcionado bem, né? Carolina, você se formou em 2007, né? Eu queria que você avaliasse para a gente quais são as demandas do mercado que mudaram de lá até aqui. Você saiu como aluna, hoje você é professora e pesquisadora. Quais são as novas exigências do mercado para esse profissional que você identifica e como é que você busca atendê-las? Você e toda a equipe, né? Sim, eu acho que as demandas hoje, elas permeiam muito na parte de tecnologia, né? Então, tudo está se modernizando, a tecnologia está avançando, então a gente precisa conhecer mais, né? A gente ainda tem, dentro da cadeia de laticínios, a necessidade de ter uma pessoa, então não acho que seja um local onde nós vamos ser substituídos por inteligência artificial, né? Então a gente precisa de uma pessoa, mas é claro que a gente pode usar a tecnologia para nos ajudar em várias partes, né, da cadeia. Então, hoje, acho que essa demanda é por um profissional qualificado, um profissional que saiba fazer, né? E um profissional também que conheça essa tecnologia nova e que saiba utilizar. Então, tanto na parte de equipamentos, né, de maquinário, de softwares. Então, eu acho que isso está sendo muito importante, é uma grande demanda e o profissional vai precisar, né, ele estar atento e ter formação que consiga atender isso. E eu tenho uma pergunta adicional. Como é que você vê a produção dos queijos e dos produtos, dos derivados, né, aqui em Juiz de Fora e na região? A gente se autoatende, a gente tem uma margem para exportação? Que mercados a gente tem volume de produção? Aqui na região a gente tem alguns laticínios, né? E eu vejo que está crescendo muito a parte do artesanal também, né? Uhum. Então, a gente tem aí um projeto que é o APL do Caminho Novo, né? A gente tem outras regiões aqui de Juiz de Fora que estão indo mais para a parte do artesanal. Então, eu acho que sim, acho que a gente atende bem o comércio local, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais de formação, então, realmente de estar perto dos produtores, né, de mostrar cada vez mais boas práticas, atendimento à legislação. Então, eu acho que isso é uma parte muito importante, né, a formação, a pessoa saber fazer da forma correta, não só saber fazer, né.
Então, eu acho que sim, acho que aqui na região a gente tem bons produtores, né, e que atendem bem o comércio local e regional. Nós estamos conversando com a professora Carolina Viana, do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, que completa 90 anos neste 2025. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente vai voltar falando do Minas Lácteo, né? Que é tão importante, um dos maiores eventos que a gente tem em Juiz de Fora. Vamos saber o que está acontecendo e o que está sendo previsto para o próximo ano. Um minutinho só, a gente já volta. O Campeonato Mineiro de Vôlei 2025 está rolando e a bola vai subir na tela da JF TV. Sexta-feira, 7h30 da noite, o JF Vôlei enfrenta o Minas, no ginásio Jornalista Antônio Marcos. E a JF TV acompanha tudo com você. Vamos transmitir ao vivo a partir de 7 da noite. Nossa equipe de repórteres e comentaristas traz toda a emoção da partida. É na sexta, dia 19, aqui no 35.1. A transmissão acontece também no YouTube. O @Câmara Municipal JF é a Câmara e os vereadores com o esporte da cidade. Câmara Municipal de Juiz de Fora, em quadra com o JF Vôlei. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando dos 90 anos do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, comemorados em 2025. Conosco, a professora Carolina Viana e a jornalista Fabiola Costa. Antes de começar falando do Minas Láctea, vamos falar um pouco do produtor rural, né? Falar um pouco mais dele, o que o Cândido Tostes poderia fazer de projetos de extensão, de envolver mais esse produtor de Juiz de Fora e região no ensino, na pesquisa e no próprio Instituto. Isso já acontece, né? E está acontecendo cada vez mais. Nós temos feito projetos de pesquisa, né? Com o objetivo de, como eu citei anteriormente, de ajudar no melhoramento da qualidade desses produtores. Então, da mesma forma que a gente tem hoje acontecendo um projeto de monitoramento da qualidade em algumas regiões de Minas Gerais, a gente já está começando também um projeto, por exemplo, né, da APL do Caminho Novo, que tem esse mesmo objetivo, fazer coletas de leite, coletas de água, coletas de queijos, né, identificar as necessidades dos produtores e fazer treinamento com eles para essa melhoria. Então, a gente já está começando a fazer isso na região de Juiz de Fora também, né? E essas demandas elas acabam aparecendo pela Secretaria de Agricultura, pela Emater, né, por esses profissionais dessa cadeia que trazem para nós essa demanda. E aí, por meio de projetos, por meio de cursos de capacitação, né? A Cândido Tostes também ela tem aí uma grande agenda de eventos, então a gente vai ter, a gente sempre tem eventos, né? Que a gente busca mobilizar os produtores, os profissionais aqui da região para participar. Normalmente são eventos gratuitos, né? Então um dia ou uma manhã, né, de palestras. Às vezes tem alguma parte prática. Então, assim, quem tem interesse é só realmente ficar atento, né, às redes sociais e também, quem sabe, comunicar com fiscais, né, com esses profissionais que acabam atendendo esses produtores, para que essa demanda chegue para nós, né, e aí a gente elabora esse projeto e consegue atendê-los. Mas você acha que essa relação poderia melhorar, poderia ser mais próxima desse produtor? Eu sei que é um instituto voltado mais para pesquisa, né, aprendizado e tudo, ensino, mas haveria uma possibilidade de ter essa maior relação entre os produtores e o Sim, claro. Sim. Inclusive, muitos eventos que a gente propõe, né, e que a gente faz,
eles têm esse objetivo de atender às demandas dos produtores. Então, muitas vezes, tem um grupo de produtores que leva essa demanda até nós, nós precisamos de um curso de boas práticas, nós precisamos de palestras voltadas para isso, ou um curso prático de produção de queijo, de iogurte. Então, isso já vem acontecendo, né? Se não me engano, agora em breve nós teremos um evento lá junto com a Secretaria de Agricultura. Então, essa relação, ela está bem íntima e ela pode ser estreitada. Só precisa realmente chegar essa demanda até nós. Professora, falando em evento, temos o grande evento do Minas Láctea, né? Esse ano não vai acontecer, porque ele está sendo realizado a cada 2 anos. Sim. Eu queria que você falasse, por favor, qual é a importância do Minas Láctea, não só para o país, né? Para Juiz de Fora, para Minas, para o país todo, e o que a gente pode esperar para a próxima edição de 2026. O Minas Láctea ele é um evento muito importante na cadeia, né? Na cadeia de laticínios. Dentro do Minas Láctea nós temos alguns eventos que ocorrem. Então nós temos um evento científico que é o Congresso Nacional de Laticínios e também a Semana do Laticinista, né? Esses 2 eventos eles têm principalmente aí a ocorrência de palestras e cursos, né? Que são abertas as inscrições a quem queira participar. E sempre cursos e palestras voltados a demandas que têm ocorrido. Então, cursos práticos de fabricação, de boas práticas, da área de legislação, né? De modernização da cadeia. Então, isso vem acontecendo. Normalmente, o Minas Láctea ele tem um tema central que ele é trabalhado, né? E além da parte científica, nós também temos a feira de negócios que acontece lá no Expo Minas e nós temos também o concurso de produtos lácteos que acontece também nas dependências da Cândido Tostes. Então o Minas Láctea ele é um evento bastante completo, né? Esse ano ele não aconteceu, mas ele vai acontecer no ano que vem. E eu vejo que a principal importância do Minas Láctea é o networking. São realmente o encontro de profissionais, de pesquisadores, de estudantes, né? Então, o estudante ali com, né, a sede de conhecimento, o profissional com o seu conhecimento prático e também, né, com tudo que ele vem aprendendo, né, com sua atuação profissional, o pesquisador com essa vontade de perceber as demandas e atender também as demandas. Então, eu acho que o principal ponto do Minas Láctea é realmente o encontro de profissionais, né? E acaba sendo um ciclo, né? Que vai sendo alimentado da parte técnica, da parte científica, do negócio, né? Então, é uma grande rede de negócios que acontece no Expo Minas e também a parte de valorização dos produtos que acontece junto com o concurso, né, de produtos lácteos. A gente já teve aí mais de 40 edições, né, desses eventos, né, que agora se chamam Minas Láctea. Então, eu acho que ele tem grande impacto, né, e os profissionais esperam por ele, né, todas as edições. Nós já estamos começando aí a nos organizar para o evento de 2026, a gente ainda não tem um tema central, mas as comissões já estão sendo montadas, né, para que a gente comece a se organizar para o próximo evento. Um evento crescente que envolve mais de 10 mil pessoas, né? Eu estava observando na imprensa, os dados apontaram que em 2024 foram mais de 12 mil participantes e em negócios foram negociados mais de 500 milhões de reais. Porque dentro dele também a gente tem a Expomac, a Expolac, né? Em que as pessoas estão negociando também maquinário. Explica um pouco como é que funciona isso também, esses eventos paralelos dentro do Minas Láctea. A Expolac e a Expomac, né? A Expolac é exposição de produtos lácteos e a Expomac exposição de máquinas e equipamentos, né? Elas acontecem nas dependências do Expo Minas, porque nós temos ali a montagem de muitos estandes, né? Na parte de máquinas, muitas empresas trazem maquinário, então trazem tanques, né? Trazem equipamentos aí de embalagens, então é uma grande exposição de equipamentos, né? Nós temos também muitas empresas da área de insumos, de ingredientes, de laboratórios, de serviços, né? Então muitas empresas também vão ali para se comunicar com esses profissionais e mostrar que tem uma prestação de serviço, né? Então, ali acontecem muitos negócios nesse sentido. Você conhece um laboratório que pode atender as suas demandas, né, por análise, você conhece uma empresa que pode te atender com vidrarias, com reagentes, com equipamentos, com insumos. Então, acaba virando realmente um grande centro de negócios
E é bem interessante porque vários profissionais dessas empresas estão ali por 3 dias e muitas vezes os clientes só lidam por telefone, só lidam por e-mail. Então ali eles conseguem conhecer a pessoa que às vezes está atendendo, né? Então vira ali realmente uma grande central assim de negócios. Realmente movimenta bem o setor. O Concurso Nacional de Produtos Lácteos é um fator à parte, né? Todo mundo fica encantado com a criatividade, com a diversidade, né? E com a qualidade dos produtos apresentados. Como é que vocês trabalham com isso, Carolina? Porque cada ano é um queijo mais diferente, mais gostoso. Doce de leite. Vocês conseguem se surpreender ainda com as inovações trazidas? Felizmente a gente consegue, né? O concurso de produtos lácteos, né, lá da Cândido Toches, ele já teve mais de 40 edições, né? E a cada ano a gente recebe mais demanda por vamos implementar mais uma categoria, né? Vamos colocar mais um produto. Então é um concurso, ele vem crescendo muito, né? A última edição a gente teve recorde de inscrições, tanto de categoria de doce de leite, de manteiga, de Minas Padrão, né? Que é o principal aí, é o queridinho, né? Da Cândido Toches, é o queijo Minas Padrão. Então o concurso ele tem crescido muito. E o maior impacto que a gente tem no concurso é realmente a parte de inovações, né? Dos produtos inovadores. Então a gente tem visto que a criatividade ela não tem fim. Então a busca por frutas ou insumos regionais, né? Isso vem crescendo muito. Então, agregar, às vezes, um produto que não era utilizado, né? Uma geleia de uma fruta específica de uma região num produto, fazendo uma sobremesa. Então, realmente, a parte, né, da inovação, vamos dizer assim, né? Dos produtos que a gente chama, né, de produtos inovadores, ela é realmente o destaque, né, do concurso de produtos. E os vencedores? Há uma disputa em Minas, São Paulo. Como é que você lembra qual foi o estado mais vencedor? A gente tem tanta tradição no leite, né? A gente estava conversando um pouco disso antes, mas São Paulo acaba ficando muitas vezes, né, com grandes empresas, com a concorrência grande, né? Como é que estão? Eu me lembro muito do doce de leite da Universidade Federal de Viçosa, né? Que é campeão e ele coloca isso lá na sua embalagem, sim, ou seja, vai com a credibilidade desse concurso para o Brasil inteiro, né? Sem dúvida. Hoje em dia a gente tem grandes empresas no Brasil todo, não só em Minas, né? Então a indústria de laticínios ela cresceu muito no Brasil. No concurso de produtos lácteos, a gente tem produtos dos mais diversos locais do Brasil. Então, realmente é uma concorrência muito forte, né? E, como você falou, o concurso dá uma grande credibilidade ao produto. Então, eles têm esse costume de colocar no rótulo, vencedor, primeiro, segundo, terceiro lugar. A gente, né, tem uma solenidade de premiação que acontece no último dia do Minas Láctea. Então, o concurso dá uma visibilidade muito grande. E só quem vota no concurso são os especialistas? Sim, a gente tem um corpo de jurados. Esse corpo de jurados, ele né, tem um treinamento, são profissionais atuantes no setor. A maioria dos jurados já é jurados há muitas edições, né? Então a gente tem aí também um histórico, né, de atuação desses profissionais, mas são profissionais atuantes no setor, eles são escolhidos e são treinados, né, para essa função. E eles ficam ali durante 2 dias, né, 2 tardes, fazendo ali a avaliação daqueles produtos, uma avaliação técnica criteriosa, né? Aí a gente faz lá todo o tratamento dos dados, dos resultados. A gente fica só imaginando como é que é fazer esse jurado, né? Come um queijo, espera um pouquinho. É isso mesmo. E é bem difícil, né? Porque nós temos produtos... Queijo, toma água, toma a gente, entre uma avaliação e outra, né? A gente limpa, faz a limpeza com água, com maçã, com biscoito creme cracker, né? Para não ter a influência de uma amostra para outra. É um trabalho muito gostoso, mas muito difícil, porque você está ali avaliando a característica, né, de um produto que foi feito por uma empresa, né, com toda a dedicação. Então, é um trabalho bastante criterioso. Eu pergunto que a gente vai e a gente quer degustar, né? Mas o pessoal só degusta, ninguém vota em nada, né? A população não vota, né? Não, é só o corpo de jurados especializado. E eu acho bacana que o julgamento é feito dentro da sede do ILCT, sim, né? Sim. E eles ficam concentrados naquela sala. E aí todo mundo lá fora esperando, né, acompanhando cada movimento, cada gesto depois deles provarem o alimento. É muito bacana, né, ser dentro do ILCT, o público poder acompanhar
Fabíola que já fez várias reportagens, já acompanhou durante vários anos, né, pela tribuna. Sim, e hoje em dia, né, nas últimas edições, ele tem acontecido dentro do refeitório, né, por causa das janelas, né, e por ter essa possibilidade do público poder acompanhar de fora. E muita gente, né, muitos produtores, né, muitos laticinistas que estão participando do evento durante esses dias, tiram um tempinho para ir lá ver como que está acontecendo, né? Então, realmente tem essa expectativa do público que fica ali, né, acompanhando as avaliações. Fabíola, estamos já até encerrando, você quer fazer a última pergunta, né? Eu queria saber o seguinte, o Cândido Toches completa 90 anos, né, com uma importância inquestionável, e eu gostaria de saber quais são, o que vocês pensam para os próximos 90 anos, quais são os desafios e as oportunidades que o LCT identifica? Eu acredito que para os próximos anos, o maior desafio é manter a tradição da Cândido Toches, que é uma tradição de ensinar a fazer fazendo, né? Então, todos os nossos alunos, os nossos cursistas, eles vão para lá, né, participando dos diversos cursos de formação, ou até mesmo curso superior e técnico, sempre teve esse apelo prático, porque, né, a tradição é aprender fazendo. Então, eu acho que o grande desafio é manter essa tradição desse tipo de ensino, num momento que a gente tem aí ensinos online, EAD, né? Então, a gente acredita que é um grande desafio estimular os jovens, né, a querer esse tipo de formação, a ter essa formação prática, né, num momento em que a tecnologia ela está, né, evoluindo cada vez mais, e principalmente estimular esses jovens a querer atuar nessa cadeia, né? Então, a gente vê que hoje em dia os jovens querem mais ir para áreas de tecnologias, né? E muitos estão abandonando, principalmente as cidades pequenas, abandonando, né, o campo para as cidades. Isso ainda tem acontecido. Então, eu acho que o nosso maior desafio é esse: manter a tradição de ensino e saber usar essa tecnologia a nosso favor, né? Formar os nossos profissionais com esse conhecimento tecnológico, mas também com o conhecimento tradicional que a Cândido Toches sempre teve. E isso, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade, né? É uma grande oportunidade a gente continuar com esse ciclo de profissionais que estão aí bem atualizados, vindo trazer esse conhecimento atual e moderno, né, para os nossos alunos. E também é uma oportunidade que o Cândido Toches continue, né, com essa atuação de formar profissionais atuantes nas mais diversas áreas aí da cadeia de laticínios. Então, tanto atendendo aos pequenos produtores, né, tanto atendendo também a indústria de laticínios. Então, isso é uma oportunidade de crescimento para o Instituto, né? Olha, só tenho a agradecer, né, Carolina, deu uma aula aqui pra gente. É isso. Agradecer a Fabíola, né, por estar com a gente mais uma vez e desejar vida longa, né, ao Cândido Toches. As portas aqui estão sempre abertas, né? E que sim, né? Que muitos que estejam nos escutando possam fazer o concurso para estar no curso, que é em outubro, né? Sim, as inscrições devem abrir a partir de outubro, né? Então é só acompanhar lá no nosso site, epamig.br/ILCT. Ficam lá as informações, tem o edital, tudo certinho. Tem até mesmo um edital específico para pessoas que já têm a sua primeira formação. Então, acompanhando as redes sociais e o site, tem todas as informações para poder ser nosso aluno, né? Muito obrigada Fabíola, muito obrigada Carolina. Nós conversamos com a Carolina Assis, professora do Instituto de Laticínios Cândido Toches, que fez 90 anos, que está fazendo 90 anos em 2025. Muito obrigada por sua audiência, eu espero você na próxima semana. Até lá!